Olá, vamos fazer aqui a correção dos exercícios sobre plano cartesiano. Então, tínhamos 3 exercícios sobre plano cartesiano, sendo que o primeiro dizia o seguinte: para responder às atividades 1 e 2, use a imagem do mapa, este mapa aqui que está no plano cartesiano. Então, o número 1 perguntava o seguinte: em quais quadrantes estão localizados os estados? Daí temos 6 estados aqui para identificar em qual quadrante que ele está localizado. Então, só relembrando aqui no plano cartesiano, nós temos o eixo X, que é o eixo das abscissas, o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Os números positivos aqui do eixo das ordenadas com os números positivos do eixo das abscissas, nós temos o primeiro quadrante. Os números positivos do eixo das ordenadas com os números negativos da abscissa, nós temos o segundo quadrante. Os negativos da abscissa juntando com os negativos da ordenada, nós temos o terceiro quadrante. E os positivos do eixo das abscissas com os negativos do eixo da ordenada, nós temos o quarto quadrante, certo? Então, vamos ver agora quais são os estados que estão nos solicitando aqui na atividade. Na letra A, nós temos o Piauí. Então, vamos olhar onde é que está o Piauí. Olha só, o Piauí está aqui, ó. Então, em qual dos quadrantes que ele está? No primeiro quadrante. A letra B, Minas Gerais. Vamos observar aqui, ó, Minas Gerais onde é que está? Olha só onde é que está o ponto de Minas Gerais, está aqui, ó. Ele não está em nenhum dos 4 quadrantes, ele está sobre o eixo. Qual eixo que ele está? Está sobre o eixo Y. Então, quer dizer que Minas Gerais está sobre o eixo das ordenadas. Então, não é quadrante, daí é o eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Letra C, Acre. Onde está o Acre? Vamos olhar. Olhando aqui no mapa, o Acre está aqui. Qual é o quadrante que Acre está? Segundo quadrante. Segundo quadrante. Letra D, Amazonas. Vamos achar Amazonas. Amazonas está aqui, ó, pertinho do Acre. Também está no segundo quadrante. Letra E, São Paulo. São Paulo está onde? Aqui está São Paulo, ó. E onde está o ponto de São Paulo? Também sobre o eixo Y. Então, São Paulo também não pertence a nenhum dos 4 quadrantes, e sim pertence ao eixo das ordenadas Y. E por último, a letra F, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul está aqui pertinho de Santa Catarina e Paraná, né? E qual é o quadrante que Rio Grande do Sul está? No terceiro quadrante. Terceiro quadrante. Então, essa era a número 1. A número 2 pede o quê? Identifique os pares ordenados que cada estado representa no mapa. Temos também aqui 6 estados para a gente identificar as ordenadas, ou os pares ordenados. As coordenadas, né, formadas pelos pares ordenados. Então, sempre que eu for identificar um par ordenado, primeiro eu vou identificar o valor do X, depois o valor do Y. Então, vamos ver aqui, ó, Bahia. Vamos achar Bahia. Onde está a Bahia? Aqui está a Bahia, ó. Então, vamos ver, ó. Aqui está o ponto de Bahia. Quais são os valores que se encontram para formar Bahia? Então, primeiro o valor de X. O valor de X é 3. Então, é 3. E o valor do Y é o 1. Então, 3 e 1. Letra B, Rondônia. Então, aqui está Rondônia. Então, Rondônia, valor de X, 8 negativo.
E o valor do y, 2 positivo. Então, Rondônia é formado primeiro pelo valor do x, que é 8 negativo, e y, 2 positivo. Acre. Então, Acre está aqui. Então, qual é o valor do x para o Acre? 12 negativo. E o valor de y é o 3 positivo. Então, o Acre é formado por 12 negativo e 3 positivo. Amazonas. Amazonas. Valor de x primeiro, 10 negativo. Valor de y, 5 positivo. Então, Acre é formado pelo 10 negativo e o 5 positivo. Desculpa, Amazonas, né? 10 negativo e 5 positivo é o par ordenado de Amazonas. Rio de Janeiro. Cadê o rio? Aqui está o rio, ó. Então, primeiro o valor do x, depois o y. Então, o valor do x é qual? 3 positivo. E o valor de y, 3 negativo. Então, rio está 3 positivo no x e 3 negativo no y. Primeiro o x, depois y. E o último estado, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, aqui embaixo, ó. Valor do x. O valor de x do Rio Grande do Sul, 2 negativo. E o valor de y do Rio Grande do Sul, 7 negativo. Então, Rio Grande do Sul, 2 negativo e 7 negativos. A número 3 está pedindo para identificar os pares ordenados de cada uma das figuras geométricas. Aqui neste plano cartesiano nós temos 4 figuras geométricas e está pedindo para identificar os pares ordenados de cada um. Eu vou fazer direto em cima da figura, tá? Então, aqui, a primeira figura é o trapézio. Qual dos 4 é o trapézio? Esse daqui, certo? Então, quais são os pares ordenados do trapézio? Eu vou começar aqui pelo valor de t. O valor de t é quanto? Ó? x2 negativo com o y2 positivo. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 negativo com 2 positivo. O valor de u, primeiro o valor de x. Então, x, 4 negativo com 2 positivo. O valor de r, novamente, primeiro x. Então, 5 negativo com 5 positivo. E o valor de s é 1 negativo com 5 positivo, certo? Aí a letra B, então já fiz a letra A. A está ok. Letra B, o triângulo Z. Aqui está o nomezinho do triângulo, ó. Então, o triângulo Z, nós temos 3 vértices, né? Então, o vértice G, vértice H e vértice I. Então, vamos começar aqui pelo vértice H. Então, primeiro o valor de x, depois o y. X é quanto? X é 2 negativo. E o y é 4 negativo. O ponto G. Ponto G eu tenho o quê? No x, 2 negativo. E no y eu tenho quem? O y eu tenho o 0, né? Porque está bem sobre o eixo x. E o ponto I, no x eu tenho o 6 negativo. E para y eu tenho 4 negativo. Certo? Letra C, paralelogramo. Paralelogramo W. Onde é que ele está? Aqui, ó, no quarto quadrante. Né? Vamos começar pelo ponto J. Então, J, ó, x, 3, y, 1. Então, 3 e 1 é o par ordenado do J. Ponto K, x, 6 e y, 1. Então, 6 e 1. Ponto L, x, 3, y, 6 negativo. Então, 3 e 6 negativo. Aqui, ó, só corrigindo, aqui é 3 e 1 negativo, 6 e 1 negativo. E o ponto M está sobre o eixo Y. Então, x é 0 e y, 6
negativo. A letra D, o quadrado. Então, o quadrado tem os pontos O, P, N e Q. Vamos começar pelo O. Ponto O, x, 2, y, 4. Então, 2 e 4. Ponto P, x5, y4. 5 e 4. Ponto Q, x5, y1. Então, 5 e 1. E ponto N, x2 e y1. Então, eu tenho 2 e 1. Beleza?